Hoje nós vamos resolver mais uma questão da prova do ITA de 2011, uma questão que envolve polinômios. Então, ó, o enunciado da questão, ele pergunta sobre as raízes dessa equação, 2x à quarta menos 3x ao cubo, menos 3x ao quadrado mais 6x menos 2 igual a zero. Então, todas as alternativas, elas falam a respeito das raízes. Pergunta a quais conjuntos as raízes pertencem, pertence ao conjunto dos reais menos os racionais, pertence aos racionais menos os inteiros, se tem raiz com a parte imaginária não nula. Então, para resolver essa questão, a gente precisa encontrar quais são as raízes, que vão ser 4 raízes, obviamente, porque o polinômio é de grau 4, e depois a gente olhar as alternativas e ver em qual delas as raízes se encaixam. Tudo bem? Então vamos lá, como que a gente pode começar resolvendo essa questão? Bom, a gente pode começar tentando encontrar uma raiz trivial, né? Por inspeção. Observe que se a gente trocar o x por 1, a gente vai ficar somente com os coeficientes, porque o 1 ele é elemento neutro da multiplicação. Então se eu colocar 1 no lugar do x, 1 elevado à quarta vai ser 1. E 2 vezes 1, 2. E vai acontecer a mesma coisa para todos os outros fatores, né? Então, ó, aqui vai ficar menos 3, aqui vai ficar menos 3, aqui vai ficar 6, e lá não depende de x, vai ficar menos 2. Então, ó, se a gente trocar o x por 1, vamos ver o que acontece. Eu vou ficar com 2 menos 3, que vai dar menos 1, menos 3 vai dar menos 4 mais 6 vai dar 2, e 2 menos 2 vai dar 0. Então, quando eu substituo o x por 1, o resultado dá 0. O que isso quer dizer? Se eu chamar esse polinômio de p de x, eu vou ter que o p de 1 é igual a 0. E se o p de 1 é igual a 0, significa que 1 é raiz desse polinômio. Beleza, pessoal? Então, ó, como 1 é raiz desse polinômio, a gente pode usar o algoritmo de Briot-Ruffini para abaixar o grau desse polinômio. Então, ó, usando Briot-Ruffini, o que fala o dispositivo de Briot-Ruffini? Como que ele funciona? A gente vai traçar aqui uma reta, vai separar aqui, e aqui, ó, na esquerda, nós vamos colocar a raiz. Quem que é a raiz? 1. Então, desse lado fica a raiz. E aqui, quem que vai vir? Aqui vai vir todos os coeficientes das potências de x e o termo independente. Então, ó, quem que acompanha o x à quarta? Quem que é o coeficiente do x à quarta? É o 2. Ele vai vir aqui. Quem que é o coeficiente do x ao cubo? O menos 3. Quem que é o coeficiente do x ao quadrado? Menos 3. Quem que é o coeficiente do x? 6. E quem que é o termo independente? Menos 2. Então esses caras vão vir aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? A gente abaixa o primeiro e faz o seguinte raciocínio, ó. A gente pega esse número que veio aqui para baixo, multiplica pela raiz, então ó, vai multiplicar por esse cara, e o resultado a gente vai somar com o cara da frente. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Então aqui vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 menos 3, menos 4. E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 6, 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Então, pessoal, esse cara aqui, ó, é o resto do polinômio. Realmente tem que ser, né? Tem que dar 0, porque o 1 a gente viu que é raiz do polinômio. Se 1 é raiz do polinômio, o polinômio lá vai ser divisível por x menos essa raiz aqui, ó. Então, realmente, o resto do polinômio, o resto da divisão tinha que dar 0. Beleza? E agora, esses caras aqui, ó, eles vão ser os coeficientes do meu polinômio de terceiro grau, né? Porque eu abaixei o grau do polinômio de 4 para 3. Então, ó, quem vai ser o nosso polinômio? 2, que multiplica x ao cubo, menos 1 vezes x ao quadrado, menos 4 vezes x, mais 2, igual a 0. Então, pessoal, aqui está nosso polinômio de terceiro grau. Talvez algum aluno possa pensar em tentar usar o teorema das possíveis raízes racionais, né? O que esse teorema fala? Que se esse polinômio tiver alguma raiz racional, ele vai ser uma fração onde o numerador é algum dos divisores do termo independente e o denominador vai ser algum dos divisores positivos ou negativos
do termo que acompanha a potência de maior grau, né? No caso, 2 aqui está acompanhando o x ao cubo, tá? Lembrando que os divisores são positivos e negativos, tá? Pode ser os dois. Mas aqui nem vai precisar. Observe o que eu vou fazer. Deixa eu apagar aqui, que a gente não vai precisar mais disso. Ó, observe o que eu vou fazer. Eu vou colocar o x ao quadrado em evidência no início aqui, ó. Então eu vou ficar com x ao quadrado, que multiplica. Quem que sobra na primeira parcela? O 2. Aliás, aqui é x ao cubo, né? Então aqui vai sobrar, ó, 2x. E na segunda parcela vai sobrar o menos 1, né? Para você saber se você fez certo o processo de colocar um fator em evidência, faz a distributiva, ó. Quando você fizer a distributiva, você vai ter que voltar exatamente no cara que você tinha antes, ó. Então, x ao quadrado vezes 2x vai dar 2x ao cubo, que é esse cara. E x ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos x ao quadrado, que é esse cara aqui, ó. Tudo bem? Agora, nessa segunda parcela aqui, ó. Nessa segunda parcela aqui, eu vou colocar o 2 em evidência. Eu vou colocar o menos 2 em evidência, ou melhor. Então, eu vou ficar com menos 2, que multiplica 2x, né? Porque menos 2 vezes 2x é menos 4x, menos 1. Isso aqui dando 0, né? Agora observe que bonito que ficou. Eu tenho 2x menos 1 em ambas as parcelas. Então tanto esse cara quanto esse cara são fatores comuns. Logo eu posso colocar ele em evidência. Então colocando 2x menos 1 em evidência, o que nós vamos ter? 2x menos 1 que multiplica. Quem que sobrou na primeira parcela? X ao quadrado. E quem que sobrou na segunda parcela? O menos 2. Isso aqui dando 0. E agora ficou muito fácil de resolver. Por quê? Nós temos uma equação onde nós temos duas parcelas dando 0. Isso só pode acontecer quando? Quando ou a primeira for igual a 0, ou seja, quando 2x menos 1 for igual a 0, ou quando x ao quadrado, ou, né, quando x ao quadrado menos 2 for igual a 0. Então, quem vão ser as raízes do nosso problema? 2x menos 1 igual a 0, vou passar 1 para o segundo membro somando. Então, eu fico com 2x igual a 1, de onde eu concluo que o x vale, passo 2 dividindo, o x vai valer meio. Então, essa é a nossa primeira solução. E a segunda, x ao quadrado menos 2 igual a 0. Passo 2 para o segundo membro somando. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 2. Extraio a raiz quadrada em ambos os membros. Vou chegar aqui, o x é mais ou menos a raiz quadrada de 2. Então, quem vão ser as raízes do nosso polinômio? Deixa eu apagar aqui em cima. Quem vão ser as raízes do nosso polinômio? As raízes do nosso polinômio vão ser o 1, que a gente viu lá no início por inspeção que 1 é raiz, o meio e mais ou menos a raiz de 2. Então, mais raiz de 2 e menos a raiz de 2. Então, pessoal, eu sempre indico a vocês, antes de tentar usar o teorema das possíveis raízes racionais, verifica se não dá para você fatorar o polinômio. Às vezes você consegue chegar em algo parecido com o que eu fiz aqui e simplifica bastante a resolução. Beleza? Então, o que são as raízes? 1 meio e mais ou menos a raiz de 2. Então, pessoal, o que vai acontecer? Qual das alternativas que se verifica? Vocês vão ver que é a letra E, que fala que uma das raízes pertence ao conjunto dos racionais. Pertence ao conjunto dos racionais menos os inteiros. E pelo menos uma das outras raízes pertence ao conjunto R menos Q. Que conjunto é esse? Os reais menos os racionais, ou seja, os irracionais. E a gente sabe que tanto raiz de 2 quanto menos raiz de 2 são números irracionais. Beleza? Então a alternativa correta é a alternativa letra E. Espero que vocês tenham gostado da solução. Mais uma vez, se gostaram, peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ajudem a compartilhar, porque assim vocês vão fazer com que o canal cresça cada vez mais. Beleza? Valeu, é isso aí, até o próximo vídeo.